Muito tempo atrás, Jesus foi de novo ao templo. A Bíblia conta aí a história que aconteceu e nós conhecemos essa história bem. Jesus chegou lá, em João capítulo 8, a partir do versículo 2, nós temos aqui os relatos. João 8, versículo 2, ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Essa história é conhecida. E ela aconteceu num dia em que Jesus estava no templo sentado, ensinando o povo. Multidão em volta dele, como sempre. Pessoas que queriam conhecer um pouco mais da Escritura, pessoas que queriam conhecer ele, pessoas que estavam lá curiosos em saber da lei, dos ensinamentos. E de repente um tumulto, um grupo de homens vem, com certeza não estavam andando em fila, bem comportado, provavelmente não estavam calmos e com respeito, estavam agarrando uma mulher, puxando uma mulher no meio dessa multidão, na frente de Jesus. Forçaram ela a ficar no meio, diz a Bíblia. Forçaram ela a ficar lá. E os outros em volta dela, apontando, acusando. Senhor, essa mulher foi pego em adultério. O que fazemos? Bom, essa mulher cometeu um pecado. Todos nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Concordam? Todos nós somos pecadores. Mas é uma grande diferença entre alguém que pecou, é um pecador, e alguém que foi pego em flagrante. Imagine você sendo acusado aqui publicamente por causa de um erro, um pecado que você cometeu. É diferente do que ficar sabendo só que você é pecador. Imagine aqui na frente de todo mundo e todos olhando para você. Porque você pecou. Não só aqui porque pecou, mas em flagrante foi visto. E tem um grupo de pessoas testemunhando contra você. A mulher estava lá. Posso imaginar ela, talvez vermelho de vergonha, talvez olhando para baixo de tanta tristeza. Com certeza ela não estava lá sorridente, feliz, curtindo. Com certeza estava lá sabendo que se eles seguem agora a ideia que tem na mente, as horas são contadas. Tua história aqui na terra encerrou. Ela olhando para Jesus, agoniada talvez. Os homens não somente acusaram ela, também fizeram questão de fazer isso o mais público possível.
Bom, a ideia atrás de tudo isso, na verdade, não é tão errado porque Deus quisesse que pecado fosse tratado público. Por isso a gente tem de vez em quando necessário, a gente sempre ora e espera que isso nunca acontece, mas quando necessário, faz durante uma assembleia uma situação como essa de expor alguém quando não quer se arrepender do seu pecado. E só nesse momento, depois de visitar como pastor, de visitar com um grupo de pastores, de convidar no conselho pastoral, de trabalhar com a pessoa, só depois que quando a pessoa não quer largar pecado, ela é exposta à igreja. Só neste caso. Aqui, era mais ou menos assim, eles precisavam expor essa mulher porque a ideia atrás disso é mostrar, nós somos contra pecado. E nós condenamos pecado. A mulher estava lá, no meio da multidão, sentada no templo, sendo acusada. Mestre, pela lei de Moisés, ela precisa morrer. E não só morrer simplesmente morrendo, ela precisa ser apedrejada. Algo que é pior ainda, porque é uma morte muito lenta. Pedras que são jogadas não são brita, não são coisinhas que faz cócega, a ideia é matar a pessoa. Então você tem que pegar pedra, tamanho, atirar com muita força, acertando a pessoa, com a intenção de matar. Não são 2 nem 3 pedras. E você leva a pedrada tanto, até talvez que pela graça desmaia, para não sentir o restante. Sendo esmagado até não existir mais. Em público, por todos que querem e podem participar. Mestre, pela lei, nós precisamos fazer isso aqui agora. O que tu dizes? Bom, pela lei, não sei se vocês conhecem muito bem a lei. Levítico 20, versículo 10. A lei diz, Levítico 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Quantas pessoas estão sendo acusadas aqui? 1. Cadê o homem? Sozinho você não faz adultério. Cadê o outro? Eles queriam cumprir a lei? Dá para notar que não estava nem aí pela lei. Eles não queriam cumprir a lei. A intenção deles não era expor pecado para se opor para mestre. Não podemos permitir pecado no nosso meio. Não é a intenção. A ideia atrás disso não era mostrar para todo o povo, se vocês vivem em pecado, vocês sofrem consequências, mudam a vida. Não foi a ideia atrás, não. A intenção foi outra. Na verdade, queriam derrubar Jesus. Isso é interessante. Jesus, que é a base da lei, porque ele e Deus são um, ele disse antes que o mundo existiu, ele já existisse. Ele fala que ele é o início, desde sempre ele já estava. E eles não queriam Jesus. Se ele concorda com apedrejar essa mulher, como que fica? Então ele está a favor de matar uma pessoa? Se ele prega o perdão do pai? Se ele fala, não vamos matar, ele está contra a lei. E também não pode ser, ele tem que ser certo. Então o que ele apresenta? Eles olham para Jesus e falam, pela verdade, pela lei, essa precisa morrer. Mas quando a pessoa que acusa também está em pecado, ela vive cegado. E muitas vezes já temos notado isso, que pessoas que acusam muito o outro, fazem isso para tirar a atenção deles mesmos. Para que ninguém olhe para mim, vamos apontar para o outro rápido. E falar o que o outro fez tudo errado. Aí todo mundo olha para o outro
eu estou saindo um pouquinho melhor. Os fariseus e aqueles escribas que chegaram com aquela mulher, colocaram ela como centro. E falaram, nós precisamos acabar com ela. Nós temos certos direitos e nós vamos cumprir esses direitos. O direito que nós temos agora é de eliminar essa mulher. A lei nos dá o direito. Nós podemos fazer isso porque temos base bíblica. Lá disse, lembra bem? E aí a gente dá bibliada na cabeça dos outros. Nós temos certos direitos, direito de acabar com essa mulher, matar ela, temos uma base legal e vamos fazer isso hoje. Na verdade, eles não estavam cuidando da lei de verdade. Quem entendeu toda essa questão bem mais profundo, quem entendeu tudo isso assim na sua essência foi Jesus. Ele olhou para esses homens e notou como que eles não estavam se importando com a mulher nem um pouco. Eles se importavam com o cumprimento da lei, quando era favorável a eles. Nós sabemos muito bem que eles desviaram todos os tipos de lei com outras leis e com outras explicações. Eles sempre conseguiram dar um jeito naquilo para se sair bem. E cada vez eles estavam contornando isso, só para que eles pudessem viver bem. A gente sabe dessas histórias, tem muitos que esses fariseus inventaram só para conseguir se livrar das acusações ou da condenação. Ele estava nem aí pela mulher. E você sabe que nem para o pecado, nem para o acusador, o pecado, a pessoa importa. O inimigo não se importa contigo. Pode esquecer. Uma vez um pastor disse, eu achei interessante, falou, depois na eternidade, o inimigo de Deus, ele vai ficar assustado com quanta gente que estão lá com ele. E perguntar, quem são vocês? Porque ele nunca se interessou pelas pessoas. Para ele, você tanto faz. Se ele te amasse, ele ia te apoiar quando está em dificuldades. Sabe o que ele faz quando está em dificuldades? Larga. O inimigo não te apoia. Ele joga isca com a intenção de fazer você cair. E quando caído, pisa em cima e tanto faz. O pecado não se importa com família que vai sendo destruído. Quando o pecado vem em forma de uma pessoa talvez que atrai a outra para um adultério, o pecado não pensa nos filhos que sofrem. Não pensa no bom nome. Não pensa nas histórias boas que já foram convivencidos juntos. Ele não se importa. O pecado vem, derruba, acaba e está nem aí. E o acusador da mesma forma. E assim agiram esses homens. Em volta dessa mulher. Apontando para ela, querendo o fim dela. Quem se importava com aquela mulher foi Jesus. Ele não estava cumprindo a lei. Ele estava acima da letra. Ele estava na essência da lei. A lei foi colocada com a intenção de tirar o mal. Sabe o que Jesus fez quando ele perdoou? Ele tirou o mal e não a pessoa. Ele cumpriu a essência da lei. Quem não tem pecado, começa o julgamento. Ninguém de nós está na autoridade de olhar para aquela mulher e falar, você merece morrer porque você pecou. Olha no espelho. Você pode repetir a mesma coisa. Você, eu, merece morrer porque nós pecamos. Não temos autoridade de apontar e falar para alguém, mas você pecou e você tem que morrer. Eu também preciso morrer, porque eu também pequei. E não porque eu sou melhor, ou só porque não fui pego. Não quer dizer que tem autoridade agora para condenar. Nós somos acusados da mesma coisa. Pecado. Talvez tenha outro nome. Adultério, mentira, roubo, ignorância. Você sabe o que está pesando. Somos acusados pelo pecado igual. Quem não tem pecado joga a primeira pedra.
Nesse grupo tinha um. Interessante que nesse grupo tinha um homem que não tinha pecado. Lá tinha uma pessoa com direito. Uma pessoa só, que tinha direito de começar. Ele não fez. Por que não? Jesus oferece alguma coisa que fica difícil, talvez para nós oferecer. Jesus oferece perdão. Ele e o Pai são um. O pecado vai contra o Pai. Nós nos separamos do Pai. O Pai quer nos atrair de volta. Ele manda seu Filho para nos perdoar. Em Jesus, nós conseguimos agora aquilo que o Pai tanto queria. Se reconectar com a gente. O perdão restaura o relacionamento entre nós e Deus. O perdão restaura relacionamentos entre um e o outro. O perdão é um ato divino. Acusar é um ato diabólico. Enquanto nós vivemos acusando, apontando os dedos, nós vivemos na carne. Porque isso a carne faz. Enquanto nós vivemos no Espírito, nós oferecemos perdão. Quando nós temos a atitude igual Jesus teve, nós nos importamos com o próximo. E mais rápido possível nós queremos ajudar a pessoa a viver novamente perdoado e em paz. Jesus olhou para ela e falou: onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ele falou: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Jesus disse: eu também não. Ele não concorda com o pecado. E não vamos confundir isso aqui como que se ele tivesse concordado, falando para ela: foi mal, mas aconteceu. Não, não foi isso que ele falou. Ele assumiu a disciplina. Sabe quem foi morto logo depois? Ele. Pagando para esse adultério aqui. Ele foi na cruz. E ele levou sobre si o castigo que essa mulher merecia. Por isso ele não ignorou. Ele não simplesmente fez de conta que nunca nada aconteceu. Ele tomou para si a condenação e deixou ela sair. Dessa forma, você está livre. Você e eu, nós podemos voltar, viver. Porque a condenação de morte que estava sobre nós, Ele tomou. Ele levou o castigo que você e eu merecemos. E Ele tirou a nossa condenação. Imagine você sendo condenado. Imagine você sendo acusado à frente de todo mundo, exposto. E todos apontando para você. Você sabendo que daqui a pouco eles vão cumprir os deveres de matar você. E alguém outro chega e fala: deixa que eu assumo. Deixa que eu continuo. Volta no teu lugar, senta. Deixa ser comigo. Deixa que cumpram comigo tudo aquilo que vão fazer contigo. E pior que fizeram. Pior que pagou mesmo. Morreu de fato. Essa mulher experimentou uma coisa que talvez muitas outras não experimentaram. O perdão. Você já foi perdoado? Você tem certeza que teu pecado foi tirado? Se sim, seja feliz. Se não, vai na cruz. Ele quer te perdoar. Ele quer tirar toda a acusação que é contra você para te dar felicidade e vida. Perdoado. Você pode viver perdoado. A mulher foi perdoada. Mas isso não foi tudo. O perdão gerou alguma coisa nela.
ela foi perdoada e isso deixou ela impactada. O impacto que isso leva na nossa vida quando nós somos perdoados. Quer dizer, eu não sei. Nem sempre é assim. O que o perdão gera em nós? Irritação? Nós tivemos um acontecimento, muitos anos atrás, uma pessoa, não aconteceu aqui, uma pessoa que também estava vivendo em adultério e chegou, falou comigo, em arrependimento, chorando, profundamente arrependido. Nós oramos e ela confessou seu pecado e pediu perdão e falou: Deus, eu não quero mais viver isso, não quero mais. Semanas depois ela voltou, descobriu que estava grávida. Uma menina do grupo dos jovens da igreja. E nós precisávamos comunicar toda a igreja, porque vão surgir perguntas. E ela foi na frente tremendo e chorando e confessando o seu pecado, falando da sua vida, como que estava difícil e ruim e arrependido, chorando. Falando: eu não quero viver isso, eu quero santidade, eu não quero viver a vida no mundo. Ela terminou o testemunho dela e nós como igreja, então, o que se faz como igreja? Se perdoa. Se Deus perdoou, quem somos nós? Não, um grupo levantou e falou: ela vai ter que ser expulso e jamais pode voltar para essa igreja. Eu falei: como? Sim, ela não merece estar conosco. Tem pessoas que se irritam quando existe perdão. Tem pessoas que não entendem a profundidade do perdão. Nem você nem eu merecemos. E nem ela estava aqui pedindo por merecimento. Ela estava lá na frente porque tem graça. Quando eu estava lendo Oséias, um tempo atrás, estava estudando o livro de Oséias, e Deus falando sobre o povo como que é infiel, como que se afasta dele, como que vive em pecado, e como que Deus falou: olha, eu vou tratar com vocês, vou repreender, vou castigar. Eu estava lendo e no final Deus fala: chega, eu vou mandar a justiça e acabo. Eu falei: sim, isso mesmo. Um povo que se opõe a Deus e que fica o tempo todo vivendo assim, merece o castigo. Logo em seguida Deus fala: sabe de uma coisa? Eu amo você, eu vou te perdoar. Eu fiquei irritado. Fechei a Bíblia e falei: Deus, não pode. O povo não merece. Olha o que estão fazendo. Estão indo contra o Senhor. Olha como que eles se posicionaram. Eles sabiam de tudo. E estavam mesmo assim, consciente, pecando contra o Senhor. Não. Simplesmente perdoar não é certo. Levei uns dias orando, pensando, falando: Deus, não entendo, não é certo. Deus falou. Ele me disse: mas eu sou Deus. Eu não sou um ser humano que trata com seus sentimentos. Eu não sou um ser humano que faça justiça humana. Eu sou Deus, eu sou divino. Aquele que chega a mim jamais lanço fora. Aquele que confessa seus pecados recebe perdão quando tem arrependimento. Eu sou assim, eu vou continuar assim. Aí deu para entender um pouco desse Deus. Tem pessoas que são irritadas quando Deus perdoa. Outras pessoas são indiferentes.
Daí, Jesus, ele estava jantando na casa do Simão e de repente entrou uma mulher em pranto, se ajoelhou aos pés dele e com tantas lágrimas lavou os pés dele. Pegou o cabelo, secou os pés dele, uma mulher em pranto. E os homens criticando de cima para baixo. Jesus olha para Simão e fala: Simão, tinha duas pessoas que estavam devendo. Um estava devendo pouquinho, um estava devendo um montão. Aí, aquele a quem estavam devendo, perdoou os dois. Perdoou aquele pouquinho, perdoou aquele montão. Quem dos dois vai amar ele mais? Ah, aquele que foi perdoado muito. Sim, Simão. Cheguei na tua casa, nem os pés me lavou. Nem me abraçou, nem deu um beijo como que é costume. Indiferente. Essa mulher não para de lavar meus pés com as lágrimas. Está beijando meus pés. Ela foi perdoada muito, ela ama. Quantas vezes nós chegamos com a autojustiça perante Deus, falamos: Deus, que bom que não sou como aquele pecador. Eu jejuo, eu oro, dou meu dízimo, ainda bem que eu sou bom. Deus, eu nasci numa família cristã e nunca me envolvi com essas coisas do mundo como que os outros. Ainda bem que eu sou um bom religioso. E aqueles que talvez viviam no mundo, foram resgatados do pior ponto da vida. Talvez amam mais, porque foram perdoados. O que o perdão gera em nós? Irritação? Indiferença? Ou alegria? O céu está em festa quando alguém se converte. E nós? Perguntei uma vez uma pessoa: por que não fazem evangelismo? A pessoa respondeu, sinceramente, a resposta foi assim: aí vem, ficam aqui, gostam, são perdoados, e depois querem ser membros da nossa igreja e ficar no meio no nosso meio vivendo com nós? Falei, sim, é isso que nós não queremos. Como? Quando a gente não se alegra quando alguém se converte? O Pai está esperando isso. A vontade de Deus é que todos se convertam. Isso é que Deus quer. Por que nós não queremos isso? Essa mulher foi perdoada. Sabe o que isso gerou nela? Quando você está lá, perdoado, ninguém mais te pode acusar. Jesus perdoou ela. Ela foi impactada por esse amor. Tá lá. Perdoado, impactado, e agora? Ela pergunta: o que faço agora? Jesus disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vá para onde? Vai na tua casa. Senhor, na minha casa, me pegaram em flagrante na minha casa. O texto não diz, isso é uma colocação. Talvez foi na casa de alguém, outro tanto faz. Voltar para a minha vida? Quer que eu volto? Sim, volta e não peques mais. Mas aí estou lá na minha casa e alguém bate na porta e fala: disponível hoje à noite? O que eu vou falar? Eu não peco mais. É a resposta. Deus, o que eu vou fazer? Os vizinhos olhando para mim? Sim. Você pode olhar e falar: não sou mais eu. Agora Cristo vive em mim. Eu não peco mais. E se eles colocam tentações no meu caminho? Sim. Aí você fala: eu não peco mais. E se querem me derrubar? Aí você fica de pé e você fala: eu não peco mais. Vá e não peque mais. Vive a tua vida de santidade agora. Vive no meio dos seus familiares, colegas de trabalho. Vive lá. Ninguém melhor do que você para influenciar as pessoas onde você tem contato. Eu não tenho teus amigos.
Eu não tenho teus filhos morando na minha casa. Eu não tenho teus vizinhos, eu tenho os meus. E eu trabalho com os meus. Eu ensino meus filhos, falo com meus vizinhos e tenho contato com meus amigos. E você com os teus. Vá e não peques mais. Seja testemunho, perdoado, no mesmo ambiente, mas não fazendo parte mais. Você volta agora diferente, transformado. Nós não precisamos de um ambiente sem dificuldades. Nós precisamos de Deus. E eis que estou convosco todos os dias. Eu estou contigo. Você não anda sozinho. Volta para a tua vida. Não peques mais. Eu estou contigo. Você pode falar para a tentação: eu morri. Tem que procurar outro endereço. Morri em Cristo. Fui batizado. Levantei em Cristo. E agora quem vive em mim é Cristo. E não vivo mais para mim. Vivo para Cristo. Tem ditado que fala: se você não consegue forrar o mundo inteiro com carpê, veste pantufas. Não tem como transformar o mundo para que eu ando sem perigo. Não tem tirar todas as tentativas do mundo. Não tem como tirar todas as tentações. Mas eu posso vestir pantufas. Eu posso andar protegido. Isso se faz diariamente. Se levanta, primeira coisa, você se reveste com a armadura de Cristo. Fala: Deus, esse dia vamos começar na tua presença. Vamos andando. Vai e não peques mais. Agora você não participa mais nas obras das trevas. Você é luz. Você brilha. Você serve um outro dono. Você está embaixo do senhorio do Senhor Jesus. Senhor, o que eu devo fazer? Posso ceder à tentação? Não. Então não vou. Posso explodir como antes? Não. Agora você vai falar com calma. Posso me omitir? Não. Agora você vai ter que falar. O que devo fazer? Vai. Não peques mais. Vive tua vida. Faz teu trabalho. Faz o que você pode e deve fazer. Mas seja testemunho. Pecado se tornou nojento. Eu não participo mais nisso. A gente não se alimenta mais com coisas que dão prazer para a carne. A gente não se alimenta do lixo do mundo. A gente se edifica com salmos, com hinos, com leitura bíblica. A gente tem prazer na lei de Deus e medita nela dia e noite. Você já sentiu prazer lendo a Bíblia? É isso que nós falamos. Quando você abre a Bíblia e fala: eu não consigo parar. Eu quero mais, Deus está falando. Assim devemos viver. Nosso prazer é estar nos atos do Senhor, onde flui o amor. Lá é nosso prazer. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa de Deus. Hoje é domingo, tem culto. Vamos rápido, gente, para não atrasar. Essa alegria devemos viver. Nosso pensar está nas coisas do céu. Essa voltou. Eu creio que ela também deve ter conversado com pessoas. Pessoas que perguntaram: você não estava já a um fio só de partir? Sim, não estava. Mas veio Jesus. Como que está a tua vida? Corre para Jesus. Você quer também viver a felicidade? Vai para Jesus. Não tem outro caminho se você continua nos teus erros. É a morte. Vamos viver isso. Se você ainda não foi na cruz, corra hoje. Hoje tem perdão para você. Se você já foi na cruz, vai mais uma vez e pega a alegria que Deus tem para você. Para vibrar a alegria de você foi perdoado. Você deveria bater palmas, levantar as mãos e glorificar esse Deus que te perdoou. Porque você não tem mais essa condenação sobre a tua vida. Você foi salvo. Não tem mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
E essa alegria é tão contagiante que você vai voltar para a tua vida normal. As pessoas olham e vão perguntar o que aconteceu. Eu encontrei Jesus. Você não sabe o que aconteceu. A condenação da morte estava sobre mim. Encontrei Jesus. Que alegria. Perdoado. Impactado. Convocado para voltar e viver uma vida não pecando mais. Que Deus nos ajude nisso. Amém? Vamos nos pôr de pé. Se alguém tem dúvidas, dificuldades de apresentar-se a Deus ou de resolver a vida, talvez também está se sentindo acusado ou condenado porque ainda não está tudo em ordem. Vem falar com a gente. Queremos te ajudar, queremos te encorajar a mudar a vida e vibrar essa alegria que Deus tem para você. Pai, muito obrigado por essa história, esse exemplo na Bíblia. Obrigado que nós podemos ver assim o teu grande amor que tu tens por nós. Pai, obrigado que o Senhor não faz valer a lei na letra, mas na essência, que é tirar o mal, e o Senhor tirou o mal de nós, dos nossos corações. Obrigado que existe perdão. Obrigado, Jesus, por ter pago a minha dívida lá na cruz. Obrigado que a minha condenação que estava sobre mim foi lançada sobre ti. E o Senhor levou, sem reclamação, a minha condenação até a cruz e pagou. Estou livre porque o Senhor me ama tanto. Eu quero viver a minha vida dedicado a ti, Jesus. Eu quero te oferecer a minha vida. Quero viver aquilo que é o seu sonho para a minha vida. Pai, quero render graças a ti nessa alegria continuar. Feliz porque agora posso viver. Pai, obrigado por isso. Obrigado por me amar e me aceitar. Obrigado por me perdoar, me impactar. E agora, Pai, eu quero também, com essa convocação que o Senhor colocou, quero testemunhar e levar outros à tua presença para que também possam ser perdoados. Pai, ajuda-nos, ajuda nossos missionários. Oramos pela Crossover, oramos pela Rádio Eduardo, oramos pelos missionários neste mundo, Pai, que estão levando as boas novas a pessoas que tanto precisam. Abençoa, encoraja essas equipes a continuar, dá-lhes forças e graça, Pai, para continuar falando daquilo que tu tens feito, que vais fazer se nós encontramos o Senhor na cruz. Pai, ajuda para que muitos possam ser salvos ainda. E que assim muitas e muitas pessoas ainda possam testemunhar da transformação que viveram do teu perdão. Pai, abençoe. Obrigado. E quero também pedir para aqueles que estão ouvindo essa mensagem e ainda não foram até a cruz para pedir perdão. Pai, ainda há tempo. Que criem coragem, que correm. E que entreguem, que rendam a vida a Ti. Que sejam perdoados. E assim conseguem viver a liberdade em Ti. Pai, abençoe. Ajuda para que cada um possa viver os Teus propósitos. E nós como igreja, Pai, que podemos crescer e avançar cada vez mais. Na graça, no conhecimento, no perdão, no amor e na alegria que vem de Ti. Abençoe-nos, Pai. Abençoe-nos nessa semana. Guarde e protege-nos. Sabe essas viagens que cada um faz. Sabe as doenças que as pessoas estão encarando, Pai. Sabe os desafios e as dificuldades. Guarde nossas tentações. Guarde-nos e fortalece cada um de nós. Que nós como igreja podemos ficar firmes em Ti. Te glorificando, Pai. E que a Tua presença possa ser notável no nosso meio. Não só aqui no culto, como também nas casas, nos nossos trabalhos. Abençoe nossa igreja, Pai, durante essa semana. Abençoe todos nós. Seja presente e guia-nos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levanta seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.